Olá, pessoal, estamos juntos. Pomba, peguei o finalzinho da quarta-feira, mas estamos juntos. E antes que eu me esqueça, Tomatinho é o raio que o parta. Ah, não tem Tomatinho aqui não, eu odeio esse apelido. Olhem a cena do professor, do professor Coruja, por favor. Eu vou ter que aguentar isso a aula inteira, cidadão. É isso, eu vou ter que aguentar a aula inteira. Nosso malvado favorito hoje... Nosso malvado favorito, hoje vestido de Minion. Eu gostaria de dizer que o padre Marcelo Rossi espera, mas não tarda. Vai ter, ó, um Marlos nos velhos tempos. Isso, é dito com carinho, com afeto. Olha lá isso também, nosso grande ator francês. Olha só grandes referências, cara. Eu gostaria de dizer que não sei de onde veio essa história dele. Não sabe de onde veio? Não. Não sabe. Nossa Senhora. Eu vou fazer um desenho pra você daquela bichinha que tem o narizinho. Tu fica na tua. Sabe, eu até me senti mal agora, viu? Passou. Então, vamos para as questões, vamos trabalhar, gente. Nós temos o quê? Bichinho e narizinho. Deixa para lá. Então, vejam, vamos para as questões. Close. Lá. Lá. Lá onde? Aqui. Lá. Aqui. Aqui. Lá. Eu já vi isso. Tem, se não me engano, acho que era o telecurso Eles primeiro grau, ligados, que aparece gente. para as criancinhas lá, aqui, cima, baixo. Aparece igual a Xuxa também tinha. Isso aqui, olha, cara, nós vamos perder nossa boca aqui, bicho, porque depois dessa nossa aula aqui junto, vão nos mandar embora disso aqui, bicho. Eu tô vendo a possibilidade, hein? E olha que eu tenho os barrigudinhos com verminose para alimentar lá em casa, cara, pelo amor de Deus, hein? Bom, vamos lá, gente, vamos... Ah, meu Deus. Anjo... tu é o malvado favorito, não adianta, tá, bicho? Não tenta bancar o anjo agora. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar com as nossas questões e vamos para a nossa primeira questão. Primeiros temas que vamos abordar hoje: memória e patrimônio, comissão da verdade. Pontos importantes que nós temos que dar uma olhada. Vamos lá. Questão 13 do Enem 2012, prova azul. Vamos lá. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Palavra importante para nós aqui, patrimônio, patrimônio cultural, patrimônio nacional. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Importante esse aspecto aqui. Não corresponde a um patrimônio privado de uma única pessoa, ou muitas vezes até de uma única nação, mas de toda a humanidade. São patrimônios culturais, patrimônios importantes, né? Presentes e que representam as mais diferentes culturas do mundo, presentes hoje no mundo. Mas vamos em frente. E só perceba aqui, ó, Mário de Andrade, Defesa do Patrimônio Artístico, a referência de 1936. 1936, então, vamos nos localizar em termos de período. 36, um ano antes de nosso amigo Getúlio Vargas tornar-se ditador. Então, nós estamos dentro do período getulista, mas antes ainda um pouquinho de Getúlio se tornar ditador. Certo? Vamos mais adiante, então? Vamos lá. A criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPAN, de 1937, e aqui, portanto, já dentro do período de Getúlio como ditador, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam. O que visavam? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá.
Primeiro eu vou ler as alternativas, tá? Submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. B. Transferir para a iniciativa privada a responsabilidade da preservação do patrimônio nacional por meio de leis e incentivo fiscal. Percebam, então é um patrimônio mundial, né? Patrimônio nacional pode ser patrimônio mundial. Então é por isso que nós temos que exportar o nosso malvado favorito. Ele tem que ir ao mundo. Nós temos que levar esta figura, que é por favor, foquem o nosso malvado favorito. Nós temos que levar aos 4 cantos do mundo o nosso malvado favorito. Afinal de contas, ele é um patrimônio mundial. Né? Tantas crianças do mundo querem conhecer o malvado favorito, mas, no entanto, apenas podem ver a animação. Nós não, nós temos fisicamente. E, no entanto, apenas as crianças brasileiras têm esse direito. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Nós devemos percorrer o mundo, levar essa imagem, por favor. Vai pro inferno. Por favor, peguem agora e coloquem na internet. Vamos divulgar essa imagem para o mundo inteiro. As crianças do mundo inteiro têm o direito. Nós temos que nos preocupar com essas crianças que não terão uma infância decente. Por quê? Porque não tem ao vivo o malvado favorito. Apenas uma imagem dos Minions. O que é sem o malvado favorito? Por favor, nós gostaríamos de sua observação. Muito obrigado, hein? Então vamos lá. Então vamos lá. Voltando para... O quê? O que é? O quê? Qual foi o problema? Sim, tá lá aparecendo ele de novo. Não, tá sensacional. Nós temos uma imagem sua. Olha que bonito, cara. É uma homenagem. É uma homenagem. Eu gostaria dos câmeras, nós todos batendo palmas. Ainda bem que tem feriado. Palmas para o nosso malvado favorito. Obrigado. Palmas para o nosso malvado favorito. Vou passar o feriado fazendo recorte. Vai ser lindo. Então, vamos de novo à aula, certo, gente? Então, nós estamos falando em patrimônio. Vamos lá. Vamos a de novo. Submeter a memória ao patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. B. Transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional, por meio de leis de incentivo fiscal. Vá prestando atenção e vendo o que você acha. C. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira, de acordo com o interesse público. D. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas públicas preservacionistas. E. Determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Então, de acordo com o que eu acabei de ler para você, o que você acha? Qual seria a alternativa correta? Volta lá, vamos dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha de novo na D, na E e vamos voltar, dar uma olhadinha na A, na B e na C. As alternativas que temos aqui. Acho que não tem como ter problema, né, gente? Eu acho que não tem como ter dúvida, não. Acho que justamente podemos encontrar facilmente a resposta, e a resposta correta é justamente a alternativa D, né? Resguardar da destruição as obras representativas da cultura. Não é possível. Não é possível que eu tenha que passar por isso agora, um professor que resolveu estar bagunçando a minha aula. Quando vocês viram, eu fiquei quietinho na aula dele, não me atravessei, não me meti. Escuta, certo? A caneta está na mão de quem? O senhor está escrevendo aí, cidadão. Tá, o senhor tem a decência de pelo menos admitir quando faz alguma coisa errada. E, pô, não dá para pagar. Olha o que ele fez com a minha alternativa. Não é brincadeira. Eu não... gente, não é possível. Quando não tem um Laércio com um globo miserável, ele tem ajuda ainda. Não, ele tem ajuda aqui ainda. Pagar, rapaz, da indecência dos câmeras aqui. Tem um que tem um olhar de sério. Eu gostaria que vocês mostrassem o indivíduo ali. Tem uma cara de sério, mas é só cara de sério que o indivíduo tem. Não, mostra ali. Não, faz aquela carinha no canto, sentado ali, como nem... faz, ô pilantra. Depois vem com cara de sério aqui. E o Leônidas no meio aqui, né? O nosso ilustre Leônidas. E o outro pilantra que não mostra
que mostra os outros, mas não mostra ele. E também, não vou te contar, não tem ninguém que preste aqui, cara. O único cara decente aqui sou eu. Mas voltando então, vamos lá. O senhor quer desfazer a droga que o senhor fez aqui na minha pergunta? Não pode. Não pode. Então volta aqui. Não pode. Então vem cá. Então vejam, gente. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional. Posso comentar alguma coisa séria agora? Por favor. Não, falando sério. Então, olha que bonitinho. A partir da hora que você falou assim, tem que ter um respaldo mundial, tem que ser alguma coisa que vai ficar para a humanidade. Quando ele fala na letra A lá, tendência autoritária, não tem nada de humanidade. Isso, por favor, entendeu? Né? A B, iniciativa privada. Iniciativa privada é um negócio que gosta de dividir com os outros as coisas, inclusive lucro, né? Eles dividem com todo mundo, né? Quer dizer, não tem o menor sentido também. A letra C, cultuados pelas definir fatos históricos. Bom, peraí, eu acho que você não define, você tem relevância aquilo que todo o resto acha que tem relevância. Você não pega e fala assim, isso aqui é importante. Não sou eu que defino, né? A história, ela se desenvolve e fatos históricos não são destacáveis, né? Os acontecimentos são importantes e os processos históricos. Nós ultrapassamos o tempo em que a história era feita de fatos e datas. Não, né, gente? Então, o patrimônio histórico não vai estar voltado, até pode, se ele for atender aos interesses de um ou outro governo. Mas a função de um patrimônio e de um órgão de patrimônio histórico não é atender aos interesses de um governo, e sim resguardar o quê? A memória. É isto que é o importante. E nesse sentido, definir fatos e personagens históricos não é a função. Depois aqui, ó, AE, determinar responsabilidades pela destruição do patrimônio. Eu acho que você tem que dar um jeito de fazer aquela coisa continue, mas não é para... Sim, e nem o texto fala sobre isso também, né? Ele está falando da importância e do sentido, mas ele não está dizendo que pessoas serão punidas assim ou assado. Não, estimular a memória e o interesse pela memória e a preservação. É esse o sentido de um órgão como esse. Estou errado ou eu posso dizer que essa questão é fácil? Fácil, muito interpretação. Fácil, muito fácil. Tá. Mas a questão maior é o que nós podemos encontrar além disso, que é justamente o que eu quero enfocar. Então, a alternativa D, a alternativa correta. Vamos adiante, eu quero enfocar com você alguns aspectos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Criado ainda pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas, já sabemos disso, vimos há poucos instantes atrás, o IPAM, que hoje se encontra vinculado ao Ministério da Cultura, hoje faz parte do Ministério da Cultura, teve seu projeto de lei elaborado por Mário de Andrade. Esse é um ponto fundamental que eu quero destacar com você. Mário de Andrade, lembra? Semana de Arte Moderna de 22. Manifesto antropofágico, abrasileirar a cultura brasileira. Perceba as relações estabelecidas aí, gente. Por favor, veja, Mário de Andrade, que antes me fala no Manifesto Antropofágico, pela questão do aproveitar o que é da cultura estrangeira e jogar fora aquilo que não presta, justamente o Manifesto Antropofágico, por conta disso, lembrando a cultura indígena e a questão de comer a carne humana. Mas por que o indígena come carne humana? Lembra? Porque justamente é para fazer uma homenagem àquele valoroso inimigo, aquele inimigo de grande valor do qual ele quer absorver os melhores aspectos dele, as qualidades dele. Então, justamente, Mário de Andrade nos diz isso, para fazermos justamente esse movimento. Este mesmo Mário de Andrade, depois é o fundador, o criador do IPAM, justamente nesse sentido, para preservar agora não o que nós absorvemos do estrangeiro, mas sim aquilo que pode se considerar como patrimônio cultural brasileiro e, de uma certa forma, entre aspas, o que poderíamos considerar quase que genuinamente brasileiro, a partir das diferentes intervenções de diferentes culturas, certo, gente? Então, justamente, preservar a memória. E aí voltamos lá, abrasileirar a cultura brasileira. E parte disso é justamente preservar a nossa cultura, preservar o nosso patrimônio. E aí, no meio desse patrimônio, eu tenho patrimônio imaterial,
patrimônio material, né? O patrimônio material, por exemplo, o que nós podemos considerar como patrimônio material? Ora, Cristo Redentor. O Palácio, né? De Dom Pedro. Palácio. Imaterial. O que nós podemos considerar como imaterial? Música, as festas. Artes. Música, arte. Exatamente, gente. A preservação desses elementos da nossa cultura e da nossa própria memória. Beleza? Então, me segue aqui. Teve colaboração. Diga. Eu achava que os Andrades eram irmãos. Tive que perguntar pro Marlos, mas já descobri que não são. Mas eu achei que eram. Mas tudo bem, não tem problema. Mas depois da Ordem Burguês eu fiquei amigo deles. Tá, tudo bem, tranquilo. Teve colaboração de Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcio Costa, Carlos Drummond de Andrade, o grande Carlos Drummond de Andrade, e Afonso Arinos. Segue outra informação para nós. Tinha como pano de fundo o nacionalismo e patriotismo, que valorizava o patrimônio histórico e artístico nacional, como forma de preservação da identidade e memória da nação. Agora, se você me perguntar o seguinte, se dentro do período getulista, Getúlio fez isso para, de uma forma, certa forma, enobrecer o Brasil e enobrecer os aspectos da cultura nacional para criar um sentimento de nacionalismo e patriotismo, aí eu vou concordar com você. Sim, ele fez isso, era do interesse dele. Mas não com esse bom intuito aí. Exatamente, mas isso não torna ruim a intenção de resguardar aquilo que é patrimônio nosso. Só que ele teve uma intenção, havia uma intencionalidade aí, que era justamente a valorização das questões nacionais, para o intuito próprio dele como ditador. Mas, no final das contas, isso promoveu um resguardar da nossa cultura e do nosso patrimônio. Beleza? Então, esses pontos que eu queria destacar com você. Agora vamos adiante, vamos para a nossa próxima questão. Questão 15. Diante destas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós jornalistas estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, para que o entregue à Justiça, e da Justiça esperamos a realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de outros que, porventura, vierem a ser levantados. Em nome da verdade, Estado de São Paulo, 1976. Está aqui na nossa referência. Então, volta. 1976. Vamos nos localizar em termos de período. 76, estamos dentro do quê? Dentro do período do regime militar. E 76 já é o período do governo... É o Figueira? Não, é o Figueira não. O Figueira foi 79? Não, Ernesto Geisel. 79, Figueiredo? Estamos sob o período de Ernesto Geisel. Então, pera um pouquinho. Estamos já no período de abertura do regime, do chamado período de processo de abertura do regime. Começou aí MDB e Arena? Não, mais um pouquinho mais para frente. Não. MDB e Arena começa antes, começa bem antes. Não tinham chance só de escolher ninguém. Lá no início. Nós vamos ter depois o final, né, com o pluripartidarismo. Mas volta aqui. Então, 76. E lembre-se, o AI-5, o Ato Institucional número 5, durou de 68 a 1978. Então, ainda estamos durante o período de poder do Ato Institucional número 5. Vamos nos localizando em termos de período, isso é muito importante, tá, gente? Senhor Tomatinho, que ano o senhor fez a sua faculdade de História? Tomatinho é o raio. Professor, em que ano o senhor fez a sua faculdade de História? Por que o senhor quer saber? Não, só para saber se o senhor era daquelas faculdades que os amigos desapareciam e tinham vários amigos de cabelo cortado e que também desapareciam. Não, porque eu sou... Um pouquinho mais... Eu sou jovem. É jovem. Eu sou jovem. Eu já vi você no Chico Anísio. Eu sou jovem. Nesse período... Não, agora falando sério, sem brincadeira, nesse período eu estava justamente no que nós chamaríamos hoje de ensino médio. Tá.
Tá? Que era justamente o ano de 70, 76, eu estava justamente no período do ensino médio, certo, doutor? Porque eu sou um homem jovem, eu sou jovem, eu não sou como certas pessoas aí, certo? Que quase foram pilotos na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vamos adiante então. Então 76, justamente no período entre, né, o próprio ato institucional número 5. Vamos para frente. A morte do jornalista Vladimir Herzog, ponto importante, ocorrida durante o regime militar, 1975, levou a medidas como o abaixo-assinado, feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica a... Então, Vladimir Herzog, 1975. Vamos nos localizar quanto a isso? E aqui temos aqui, ó, Ernesto Geisel, o governo de Ernesto Geisel, estou só me localizando, ajudando você a se localizar, de 74 a 79. Início da abertura do regime militar, como eu comentei antes. E aqui nós temos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, e justamente a cena aqui, e vai ser atribuído, né, não ao assassinato, mas vai ser dito que ele se suicidou nos porões da ditadura. Quero que você foque de novo a imagem. Provavelmente o único sujeito no planeta, né? Eu acho que eu digo sem correr risco, o único sujeito que se suicidou no planeta foi enforcado e ajoelhado. Você sabe que é óbvio que ele não foi enforcado, porque se fosse, pessoas teriam que sair correndo do jeito que ele está para tentar dar um tranco suficiente para acontecer uma coisa assim. Sim, não tem condição de uma pessoa se suicidar dessa forma, né? Mas o governo, então, ditatorial, vai colocar lá na certidão de óbito dele que ele se suicidou. Ele foi suicidado. Né? Exatamente, ele foi suicidado. Um dos jornalistas presos no período, né? Inclusive, colegas dele contam que estavam sendo torturados, colegas dele, com depoimento, contam que estavam sendo torturados, quando a tortura, em determinado momento, parou e mandaram vendar todos porque um outro estava entrando. Um outro que eles não deveriam ver, porque ele era um repórter muito famoso e eles não deveriam ver, aqueles que já estavam sendo torturados. E eles ouviram o xingamento dele e logo reconheceram a voz dele, que era do Vladimir Herzog. Levaram ele para uma outra sala, aí eles ouviram uma série de pancadas, até um último grito e nada mais. Muito provavelmente foi aquele momento em que o Vladimir Herzog foi assassinado. Mas depois fizeram toda uma encenação como se ele tivesse se suicidado desta forma, né, que está aqui. Mas vamos adiante. Então, vamos ver só a pergunta aqui de novo, a gente não perdeu o foco. A análise dessa medida tomada indica a medida foi certeza do cumprimento das leis, o abaixo-assinado, exatamente, é verdade. Bom, obrigado, eu não estava lembrando desse aspecto. Então, justamente, a medida tomada foi o abaixo-assinado. A certeza do cumprimento das leis, superação do governo de exceção, violência dos terroristas de esquerda, punição dos torturadores da polícia, expectativa da investigação dos culpados. Perceba, essa é uma questão muito mais de interpretação do que de história propriamente dita, né? Se você ler o texto e depois ir para a questão, você vai resolvê-la tranquilo, não tem grandes problemas. Ao contrário, dentro daquilo que nós estamos conversando, né, Coruja? Esse é o tipo de questão que você não pode perder, que você não pode errar. Você não pode perder tempo com outras questões mais difíceis e, de repente, deixar passar uma questão como essa em branco, de jeito nenhum. Ela é extremamente fácil até, né? Mas você tem que interpretar. E aí vai uma coisinha que um colega nosso daqui, né, um cara que agora está fazendo um tratamento para emagrecer... Aquele que fala assim, hoje eu vou ver seu futuro, é isso?
Não. É esse mesmo. Está fazendo tratamento para emagrecer, porque ele quer entrar na armadura e poder participar do próximo filme dos Vingadores, o nosso Elton Júnior, né? Não sei se você já viu, eu mostrei para eles aqui uma foto do Elton Júnior vestido com a armadura de Homem de Ferro. Você não viu ainda? Não. Não, eu vou te mostrar. Nós mostramos para os alunos aqui, sabe? Ele está fazendo treinamento para ver se supera a questão do pequeno peso que ele está em excesso. Pequeno, coisa pouca que ele tem de excesso em peso. E justamente, né, nós estávamos aqui trabalhando essa questão. Mas veja, voltando para cá, o Elton tem uma coisinha que ele gosta de dizer que é o seguinte: faça uma leitura honesta. E o que ele chama de leitura honesta? Isto é, faça uma leitura com cuidado, prestando atenção. Não adianta estar pensando em outras coisas, você está fazendo a prova ali mesmo. Te concentra, calmamente, né? Não te afoba, mas te concentra e faz uma leitura legal. Porque lendo essa questão, você teria a resposta dela com total tranquilidade, tá? E justamente, acho que nós sabemos que a alternativa correta é justamente a alternativa E, perspectiva da investigação dos culpados. Vamos voltar lá, vamos confirmar isso? Olha lá, ó. Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, para que o entregue à Justiça. E da Justiça esperamos realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de outros, porventura, vierem a ser levantados. O que eles estão pedindo, Coruja? Investigação. Né? Eles não estão pedindo outra coisa que não seja a certeza de uma investigação. Até porque, então, na época, se você fizesse um pedido um pouquinho mais extremo, de repente mais gente desaparecia. Inclusive você por ter feito o pedido mais tenso. Né? Mas justamente, então, aqui é a alternativa E, a alternativa correta. E aí eu queria comentar com você a respeito de uma coisinha importante que nós tivemos aí e que tranquilamente pode estar na sua prova do Enem, mas tranquilamente. Já esteve uma menção há um tempo atrás e agora pode estar de novo, que é justamente em relação à Comissão Nacional da Verdade, que estava investigando, porque terminou suas investigações, né, investigando o dado sobre diversos desaparecidos ainda do período do regime militar. Mas uma investigação, né, Coruja, que não permitiria nenhum tipo de punição aos culpados, já que nós tivemos, já no período da abertura e já no governo de João Figueiredo, o último dos presidentes militares, apesar dele se dizer civil, né, porque ele era um militar reformado, então eles diziam que eles tentaram nos impedir de que ele seria o nosso primeiro presidente civil, já que ele era um militar reformado. Era claro que não, era um outro militar como qualquer outro. Mas no período dele, nós tivemos a lei da anistia ampla. E nessa anistia, nessa lei de anistia, que foi feita para aqueles que tiveram que fugir do país, né? Muitos artistas. Aqueles que eram os artistas, aqueles que eram perseguidos, que foram perseguidos pelo regime, para que eles pudessem voltar ao país com segurança, e aqueles que estavam aqui dentro, escondidos, né? Vivendo na clandestinidade, pudessem reaparecer com tranquilidade. Mas só que essa anistia, quando ela se tornou anistia ampla e restrita, ela também, de certa forma, e foi o grande malandragem deles, digamos assim, também alcançou aqueles que faziam as torturas e que praticavam as torturas no país. Então, não se pode hoje puni-los, de acordo com a lei presente, mas que pelo menos se possa saber quem foi e como foi. E justamente uma das questões levantadas pela Comissão da Verdade foi a história de Vladimir Herzog. Né? Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia falar assim, que também podiam perguntar alguma coisa, já que é do outro governo, assim, aquele pessoal que se auto-exilou e depois se
Anistiou e virou presidente, né? Exatamente. Ah, e tem isso também. Aqueles que não chegaram a ser perseguidos, né? Mas no currículo está escrito, né? Não chegaram a ser perseguidos, foram embora, né? E voltaram depois como se fossem exilados perseguidos, o que não foram, né? Um cara que inclusive foi nosso presidente, né? É FHC não, pode falar. É sociólogo. FHC não. Precisamente, é sociólogo, tive que ler na universidade alguns dos livros dele,